Paz do Senhor, irmãos. Quem está alegre aqui nessa noite, né? Bênção de Deus para juntos adorarmos ao Senhor. Hoje um culto relacionado a um culto de ensino, tradicionalmente, porém nós estamos nessa campanha para os 21 dias que nós estamos caminhando para alcançar o nosso milagre, não é, irmão Alan? Segunda-feira passada foi o Alan que foi o sacrifício aqui, né? Hoje o sacrifício sou eu. Então estamos aqui juntos. Fico feliz de ver alguns amigos meus. Cadu, levante as mãos. Sua esposa, também o Bênção ali, né? É a namorada que está ao seu lado? Não? Amiga? Conhecida? Irmã em Cristo, né? Então tá bom. Estão aí juntamente conosco. Eles são da Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai. Acho que eu já preguei tanto nessa igreja lá que já até bati carteirinha lá, né? Os irmãos são uma benção. E eles ligaram para mim perguntando se tinha culto hoje na tenda. Eu disse, tem, e eu sou o sacrifício hoje, né? E é uma alegria tê-los aqui nessa noite juntamente conosco para adorarmos ao nome do Senhor. Você veio para adorar a Deus, irmão, nessa noite? Amém? Então abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Estaremos lendo aí o capítulo de número 14 e a partir do verso de número 22. Nós estamos aí no 7º dia da campanha. É isso? Quem tem o livro aí, né? 7º dia da campanha, com o tema Regras para alcançar o impossível. É isso, Alan? Estou certo? Regras para alcançarmos o impossível de Deus nas nossas vidas, né? Do pastor Aloísio, que tem sido uma bênção. Eu tenho lido aí cada dia mais e tenho aprendido com o Senhor nesse livro. E eu tenho certeza que ao final desta campanha, meus irmãos, nós vamos alcançar o milagre de Deus em nossas vidas, não é? Todos nós, com certeza, estamos esperando algo da parte de Deus. Você não saiu da sua casa nessa segunda-feira simplesmente para vir mostrar a alguém que você esteve presente no culto dessa noite. Não. Você veio aqui convicto de que Deus vai entregar para ti, para a tua família, o impossível nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Não é um texto muito conhecido por todos nós. Diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E já chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse algo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo então Simão Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou a ele dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam dentro do barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Queridos, esse texto
por que também não dizer tão apregoado por todos nós? Por que não dizer também tão lido por todos nós? Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida. E cada vez que lemos a palavra de Deus, ela sempre nos confronta com algo que estamos passando na nossa vida. E quando eu estava lendo esse texto, o qual hoje está impetrado acerca da campanha, o comentarista fala acerca sobre algumas regras que são necessárias para alcançarmos o impossível de Deus nas nossas vidas. Mas é importante saber aqui nessa noite, se você ainda crê no impossível de Deus. Você ainda crê no impossível de Deus, irmão? Amém? Você ainda pode bater no peito assim e dizer, eu creio no impossível de Deus na minha vida? Porque senão toda essa campanha, ela pode se tornar em vão para você, se você já não crê mais no impossível de Deus. Se é que existe alguém entre nós nessa noite que não crê, eu vou orar nessa noite, para que o Senhor possa te tocar, e você sair daqui acreditando que o impossível ainda acontece, principalmente quando confiamos no Senhor Jesus. Quando eu estava lendo esse texto, até mesmo o pastor que ora escreveu, fez um comentário muito interessante, dizendo acerca de uma certa oportunidade, que ele estava passando em frente a uma borracharia, e ele encontrou ali um slogan dizendo assim, milagre nós fazemos na hora, mas o impossível demora um pouco mais. E ele citou nesse texto, dizendo acerca do impossível. Por quê? E eu comecei a imaginar e pensar, porque quase que na grande maioria, 100% de todos nós, acreditamos que o impossível demora um pouco mais, principalmente quando é uma necessidade urgente. Parece que esse impossível está tão distante de todos nós. E ele citou esse slogan dizendo que o impossível fazemos na hora, mas milagres demoram um pouco mais. E ele vai citando dentro do livro, e abrindo algumas regras que é muito importante para todos nós. E a primeira regra que ele cita é, não siga o conselho daqueles que ficam no barco. Acompanhe comigo o verso de número 25, o 26 e o 27, que diz assim, E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter comigo contigo por cima das águas. Quando o comentarista, meus irmãos, estava citando esta primeira regra, em que nós não devemos seguir o conselho daqueles que ficam no barco, é porque dá a imaginar, ou podemos até conjecturar nessa noite, quais foram os conselhos daqueles que estavam dentro do barco. Dá para imaginar, irmão Lucas? Quando Jesus disse, vem Pedro, mas o vento era forte, a tempestade era tanta, e dá para imaginar o que é que todos os demais discípulos que estavam dentro do barco estavam aconselhando a Pedro. Parece que eu vejo Pedro pegando a mão assim na beira do barco e dizendo, eu vou pular em alto mar. Talvez alguém gritou dizendo, Pedro, não seja doido, rapaz. Como é que tu vai pular do barco no meio dessa tempestade e tu vai caminhar sobre as águas? Veja bem, parece que eu começo a imaginar alguém olhando e dizendo para Pedro, Pedro, você já fez seguro de vida? Será que você tem seguro de vida, Pedro? Se tu pular no meio dessa tempestade, do jeito que está as águas, é morte na certa, Pedro. Você não vai suportar, vai submergir, vai morrer afogado, e nós vamos ter que levar uma péssima notícia à tua família,
E Deus abençoe que você tenha um ótimo seguro para que a sua família não pereça daqui para frente. Ou quem sabe alguém estava dizendo assim, realmente, Pedro, a tua caminhada ao lado do mestre tem te deixado cada vez mais fanático, porque você está vendo é apenas um fantasma. Como é que você vai pular desse barco e vai caminhar para alcançar esse ser que nem a gente sabe quem é? Oh, meu irmão, quando eu estava lendo esse texto, falou muito forte ao meu coração, para que em determinados momentos da nossa vida, jamais a gente ouça os conselhos daqueles que ficam no barco, porque você vai encontrar mais pessoas ao teu lado, dizendo que você não vai conseguir, do que pessoas te apoiando e dizendo vai, porque é o mestre que está sobre as águas, e ele vai te dar a capacidade para você andar sobre o mar. Por isso que ele enfatizou muito dizendo, não dê ouvidos para aqueles que ficam no barco. E eu classifiquei aqui pelo menos 2 tipos de pessoas que ficam no barco. 2 classes de pessoas que se encontram no barco. A primeira classe é a classe dos espirituais. E a segunda classe é a classe dos carnais. Tem diferença, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Só quem está acordado aqui, deixa eu ver, irmão, tem diferença sim ou não? Qual é a diferença então, pregador? Entre o espiritual e o carnal. É muito simples. Qual é a visão do carnal? Pedro, se tu sair desse barco, tu vai morrer. Pedro, vai que é um fantasma mesmo. Essa é a visão do carnal. Vamos classificar aqui. Dois tipos de pessoas que se encontravam dentro do barco. Pedro, tu tem um bom seguro? Enfim, o carnal sempre terá uma resposta negativa para tudo que você for fazer na tua vida. E qual é a diferença daquele que é espiritual? Oh, glória a Deus. Eu vou descer do barco. Pedro, vou junto contigo. Mas é Ele mesmo, Pedro, nós já conhecemos a voz, é o Senhor Jesus que está nos chamando. Mas Pedro, tem muito vento, o mar está bravio, não tem problema, olha o espiritual dizendo, não tem problema, porque se é Jesus que está mandando a gente ir, eu tenho certeza que nós vamos caminhar sobre o mar, e nós não vamos afundar, e nós vamos vivenciar o milagre de Deus na nossa vida. Irmão, comece a andar com pessoas que são espirituais, que entendem o impossível de Deus, e que quando o milagre estiver tão próximo de você, ele não vai ser atrapalho na sua vida não, mas ele vai ser uma bênção para profetizar sobre você, profetizar sobre a sua família, profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre o seu ministério, e com certeza andar com o espiritual, irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus como Pedro vivenciou. Além de uma questão de fé, nós aqui entendemos que Deus estava desejoso em demonstrar a Pedro, dizendo, Pedro, vem até mim sobre as águas, porque eu quero te apresentar o sobrenatural. Oh, quantos querem conhecer o sobrenatural de Deus nessa noite? Levante assim as suas mãos, irmão, porque eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, que você vai vivenciar o impossível de Deus. Mas vamos seguir esta primeira regra, não seguir os conselhos daqueles que ficam no barco. Quem quer sair do barco comigo hoje aqui? Segunda regra, muito importante para todos nós. Não tente o impossível com as suas próprias forças. Essa é a segunda regra que nós encontramos aqui. Verso 28 e o verso de número 29, que diz: respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas antes de Pedro descer do barco, antes de Pedro, Cadu, vivenciar o impossível de Deus, qual foi a palavra que ele ouviu?
Só quem está ligado na mensagem. Antes de Pedro descer do barco, antes de Pedro caminhar sobre as águas, qual foi a palavra que ele ouviu? Vem! Ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro tinha uma palavra de garantia da parte dele. E se eu não tiver uma palavra de Deus dizendo vem, eu não vou. Eu aprendi algo com Deus, meus irmãos, ao longo desses pequenos anos que eu tenho de fé, que quando Deus diz vem, a gente tem que ir. Mas quando Ele diz assim, não vem, não vá, porque senão vai dar errado na certa. É uma palavra de garantia. E aqui ele está dizendo que a segunda regra para alcançarmos o impossível de Deus não é tentarmos com as nossas próprias forças, mas é lançar tudo na presença do Todo-Poderoso. Porque você nessa noite pode até estar dizendo assim, eu não posso, não consigo, não vai dar, mas Ele está dizendo, lança sobre mim, porque eu posso, eu consigo, e eu vou fazer dar certo para você sim. Mas irmão, muitas das vezes a gente confia na nossa própria capacidade. Você concorda comigo, sim ou não? Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma irmã que está muito enferma. E eu disse, irmã, que pena, a enfermidade te pegou de jeito, hein? Ela disse, não, irmão, fica tranquilo. Eu pensei comigo que ela ia dizer assim, eu estou na mão de Deus, né? Que é normal a gente ouvir no meio dos irmãos. De repente a irmã olhou para mim e disse, irmão, graças a Deus eu tenho um bom plano de saúde. Ela disse, graças a Deus, está em dia o plano de saúde. E eu pensei comigo, ela está confiando mais no plano de saúde que ela tem, do que no nome do Senhor que pode todas as coisas, irmão. E às vezes a gente deposita a nossa confiança no plano de saúde, na nossa empresa, na conta bancária, e a gente deposita a confiança até mesmo em pessoas, homens, que comem arroz e feijão como você e eu. Mas não, nós temos que confiar tudo na presença de Deus, porque com as nossas forças nós não podemos nada, nós não fazemos nada, nós não vamos a lugar nenhum, mas se nós lançarmos diante dEle, nós vamos caminhar seguros, nós vamos andar seguros, porque a nossa esperança e a nossa força tem que estar confiante no Senhor que fez os céus e a terra. Você tem colocado a sua força em quem? No patrão? Está apertado esse mês, já sei, vou conversar com o patrão, estou meio chegado dele lá, e ele vai me dar um aumento. É capaz de você chegar no patrão e ele dizer assim, olha, você é um ótimo trabalhador, mas esse mês eu não vou te dar aumento, viu, Cadu? Você tem trabalhado muito, você está dedicando-se demais, mas eu não vou lhe dar aumento. Agora, se você colocar na presença de Deus, se você dobrar o teu joelhinho, irmão, se tem uma coisa que Deus não resiste, é quando o crente dobra o joelho e chora na presença dele, dizendo, Senhor, eu não posso, mas eu me entrego diante de ti, Pai. Oh, meu irmão, você não vai precisar nem chegar no teu patrão. Amanhã mesmo você vai chegar na empresa, bater o cartão e dizer, viu, faz um favor, vem tomar um cafezinho comigo aqui na sala hoje. Aí você vai entrar dentro da sala e vai dizer para você, como é que você está? E você já vai achar estranho, né? Nossa, mas ele nunca fez isso comigo antes. O que está acontecendo? Então, como é que está a tua família? Meu Deus, nunca perguntou como é que está a minha família. Ele vai dizer, olha, eu sei que você não precisa mesmo, mas eu vou lhe dar um aumento esse mês, tá? Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É resultado daqueles que confiam no Senhor. Se você lançar para Ele, você vai alcançar o impossível nessa noite. Mas não confie na sua própria força. Entrega tudo na presença de Deus. O que nós mais precisamos, irmãos, é tomar posse dessa palavra de garantia que Deus tem para nós. Se Deus disser para você, vai, então vai em paz. Agora, se Deus disser, fica porque é melhor, meu irmão. Terceira regra,
Nós temos que apurar, porque senão os horários passam. A terceira regra: não fique no barco. Vamos gritar bem alto essa terceira regra, irmão? Vamos lá? Eu vou contar até 3 e você vai dizer: não fique no barco. Vamos lá? 1, 2, 3. Não, acho que os irmãos ainda não estão muito ligados aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Ficou ótimo, mas pode ficar melhor, irmão. Vamos lá? 1, 2, 3. Então olha para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: por que você continua no barco então? Se não é para ficar no barco, pergunta para ele aí: por que você continua no barco? Olha que coisa interessante, verso de número 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro só contemplou o impossível de Deus depois que ele desceu do barco. Pedro só viu o milagre depois que ele desceu do barco. Então está aqui o segredo. Já sei, entendi a mensagem nessa noite. Você está querendo dizer, irmão Vilmar, que eu vou receber o meu impossível, o meu milagre, primeiro, se você não dá ouvido para aqueles que ficam no barco. Segundo, você acreditar que com as tuas forças você não pode nada, mas Ele pode. E terceiro passo: desce do barco, anda sobre as águas, porque quem está te chamando é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, irmão, é o Senhor Jesus. Ele está dizendo: vem, 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 vem. Vamos descer do barco comigo hoje, irmão. Desce do barco comigo hoje e vamos em rumo ao impossível de Deus na nossa vida. Deus não quer, Deus não deseja que fiquemos no anonimato, no comodismo, dizendo: para mim tá bom, do jeito que tá, não. Deus quer nos entregar algo muito maior que os teus olhos ainda não viram. Deus quer trazer para você o impossível, mas vamos descer do barco. Como é, irmãos? Eu fico imaginando como é que Pedro iria ver o milagre de Deus em sua vida se ele não descesse do barco. Talvez você está esperando o milagre de Deus na tua vida, lá na tua casa. É necessário descer do barco. Talvez você está esperando um milagre de Deus na sua empresa. É necessário você descer do barco. Oh, irmão, eu louvo a Deus, porque nessa segunda-feira teve muita gente que saiu do barco. Teve muita gente que deixou o conforto da sua casa, veio numa segunda-feira, saiu do barco e está comigo aqui nessa noite andando sobre as águas. Mas creia, você vai ver o impossível de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o quanto valeu a pena você descer do barco. Sabe o que quer dizer a palavra descer do barco? É ser ousado, ter atitude. Deus não gosta de gente frouxa. Deus não gosta de gente covarde, que tem medo de tudo. Deus não gosta. Deus gosta de quem é corajoso. Deus gosta de quem tem ousadia. Deus gosta de quem tem atitude. Já viu aquele ditado que diz: quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso quer dizer o quê? Tem que ter atitude, irmão, para receber a bênção de Deus. Quer um exemplo? Eu vou citar um exemplo. E eu tive esse exemplo na minha vida há poucos meses atrás. A maioria dos irmãos sabe que aproximadamente 1 ano já, eu não estou mais à frente lá do projeto Resgate Vida. E eu deixei simplesmente o pastor Robson lá, que tomou frente, ficou à frente. Para mim, deu tempo. Eu queria ficar muito mais anos na minha vida lá, mas não deu. E as coisas foram acontecendo na minha vida que Deus não foi permitindo, e eu saí. E Deus fez com que o pastor Robson ficasse, foi abençoado, está sendo abençoado, o projeto está continuando, mas eu saí de lá. E quando eu saí, irmão, bateu a realidade na minha vida. Eu disse: e agora? Sou pai, sou chefe da minha casa, preciso sustentar a Daiane,
preciso tentar a Carolzinha. Aí a Daiane vem com a notícia dizendo que estava grávida. Eu disse, tem mais um vindo aí, o negócio está apertando, como é que eu vou fazer? Pedi a Deus a orientação, Deus me orientou, abençoou a minha vida, entrei numa empresa e comecei a trabalhar de representante comercial. As portas dos céus fizeram assim na minha vida. Eu disse, meu Deus do céu, todas as provas que eu passei na minha vida, Deus retribuiu, irmão, em menos de 3 meses para mim e para minha família. E Deus fez nos prosperar de uma tal maneira, irmão, que é incontável aqui. E as coisas foram acontecendo. E eu, em vez de me acomodar, eu disse, não, eu quero algo mais para mim. Quando foi em fevereiro desse ano, preste atenção, quando foi em fevereiro deste ano, próximo ao carnaval, eu estava já conhecendo bem a área ao qual eu estava atuando, no ramo de moda, na indústria de moda, e eu vi que para mim existia uma oportunidade muito maior. E eu olhei para minha esposa um dia lá em casa e disse assim, meu amor, está muito bom onde que a gente está, confortável, estou já com uma cartela de clientes muito boa, consegui dobrar as vendas da empresa, né? Eu peguei uma área com uma certa quantia de venda, eu tripliquei a venda daquela empresa em menos de 3 meses, está aqui o Cadu, quantas vezes partilhou as bênçãos junto comigo, e Deus foi abençoando. Só que eu estava um dia lá em casa e falei para minha esposa, amor, para mim não está bom. Eu quero algo maior. E eu disse para ela, hoje eu vou passar, vou acordar cedo, vou abrir o computador, vou entrar na internet, eu vou começar a pesquisar sobre as maiores indústrias na área da moda. E eu comecei a pesquisar. De repente eu olhei no site e olhei aquela indústria fantástica. Eu disse assim, é aqui que eu vou trabalhar. Peguei o telefone, liguei para a indústria e disse, olha, meu nome é Vilmar, sou representante comercial, estou aqui em Curitiba e eu gostaria de uma oportunidade na minha região. A moça disse para mim assim, olha, faz o seguinte, a pessoa responsável só retorna às 14 horas. Você dá uma ligadinha aqui e ela vai te dar alguma resposta, tá ok? Eu disse, beleza. Quando foi 13h59, eu liguei na indústria. Falei com a senhora Helena, e eu estava ali conversando com a dona Helena, e trocando uma ideia com ela, eu disse, olha, eu tenho tantos clientes, já estou há quase 1 ano no ramo, não tenho muita experiência, mas eu tenho certeza que eu sou a melhor pessoa para essa indústria. E ela disse assim para mim, faz o seguinte, manda um currículo para nós, e a gente vai analisar, e dentre alguns dias nós te mandamos alguma resposta. Quantos aqui já ouviram isso? Levante as mãos. Hã? Quem aqui já ouviu isso algum dia na vida? Você chega lá na empresa, tudo bonitinho, cabelo cortado, barba feita, né? Parece que vai fazer exame. Aí você chega lá, entrega o currículo, a pessoa olha para você e diz assim, nossa, você é o perfil que a gente está procurando para a nossa empresa. Nossa, que currículo que você tem, meu Deus do céu. Olha, você é tudo que nós precisamos para a nossa empresa. Mas faz o seguinte, deixa o currículo aqui, aí a gente liga para você, mais cedo ou mais tarde. Faz alguns anos já, né, irmão? E você fica do lado do telefone esperando os camaradas ligar e ninguém liga, não é assim, André? E aí, você diz, o que deu de errado? E ela disse para mim do outro lado da linha, envie o seu currículo, a gente vai analisar o currículo e depois eu te dou uma resposta. Eu disse, depois quando? Ela disse, não, depois eu te ligo. Eu disse, então, mas depois que dia? Ela disse, olha, nós estamos entrando na semana de carnaval, provavelmente na quarta-feira eu vou te ligar. Eu disse, mas na quarta-feira que horas você tem uma resposta? Ela disse, eu só vou trabalhar depois das 14 horas, porque a quarta de cinzas, acho que era uma coisa assim, e depois das 2 horas que eu vou trabalhar. Eu disse, bom, então tá bom, então beleza. Muito obrigado, valeu, até mais. Desliguei o telefone, olhei para a Daiane e disse assim, quarta-feira eu estou indo para Maringá. Ela disse, você vai fazer o quê em Maringá? Ela disse que quarta-feira às 14 horas tem uma resposta, então ela nem vai precisar me ligar. Eu quero ouvir pessoalmente olhando nos olhos dela. Peguei, enchi o tanque do carro,
Tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, falei, dá para gasolina, dá para o pedágio, dá para comer alguma coisa na estrada. Esperei a semana terminar, na quarta-feira, 13h59, faltando 1 minuto para as 2. Eu chego lá em Maringá, tudo bonitinho, cheiroso, bem ajeitado. E eu bati na porta e disse assim, boa tarde, tudo bem? Eu vim falar com a dona Helena. E eles disseram, e quem é você? Eu disse, diga para ela que é o Vilmar de Curitiba. De repente, desce a dona Helena com uma cara fechada assim, dá uma olhadinha e fala, quem é você? Eu disse, eu sou o Vilmar, dona Helena. Eu falei com a senhora por telefone, lembra? Semana passada. E a senhora falou que na quarta-feira, depois das 2 horas, a senhora tinha uma resposta para mim. Mas eu disse que ia te ligar. Eu falei, então, não quis que a senhora gastasse telefone. E eu vim pessoalmente para ouvir o que a senhora tem para me dizer. Ela arregalou os olhos e disse, olha, eu sei que o não eu já tenho, mas eu vim em busca do sim, tá certo? Eu disse, não, pode ficar tranquila, você tem muita coisa para fazer. Ela disse, estou cheio de coisa. Eu disse, então fica tranquila, vai lá, faz as tuas coisas, eu vou conhecer a indústria, e a hora que você estiver bem tranquila, você me chama. Ela ficou olhando, eu já saí do lado dela e entrei dentro da indústria. Já estava conversando com as costureiras, com quem passava, e fiquei conversando com o pessoal. 40 minutos depois, a dona Helena me manda chamar. E eu, irmãos, não fui sozinho. Levei mais 2 amigos comigo. E a história foi mais ou menos assim. Quando eu liguei para os 2 amigos meus que trabalham no mesmo ramo dentro do Paraná, eu disse assim, o negócio é o seguinte, tem uma empresa aí, o negócio é show de bola, e é a nossa cara. Os clientes estão esperando isso aí. Vamos junto? Olha quem fica no barco, irmão. Olha o conselho de quem fica no barco. Quando eu disse, vamos junto, ele disse assim, e vai que ela não esteja lá. Vai que a gente chega lá e ela resolveu emendar a semana do feriado, e a gente gasta gasolina, hotel, alimentação. Eu disse, não tem problema. Ela vai saber que eu estive lá, e ela vai pensar alguma coisa de mim. Eu olhei e disse assim, o negócio é o seguinte, vamos ou não vamos? Ele disse, então não sei, quem fica no barco é assim, sempre está com dúvida. Quem fica no barco fica pensando, será que vai dar, será que não vai? Eu disse, eu vou. Aí ele disse, então também vou. E a gente foi. Quando eu cheguei lá, ela disse, mas menino, que coisa. O que você veio fazer aqui hoje? Eu falei, eu vim ouvir a tua resposta. Ela disse, e esses 2 rapazes? Então, eu trouxe mais 2 amigos para trabalhar também junto comigo. Ela olhou e disse assim, o negócio é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da empresa para vocês. E ela começou a falar empresa, eu disse, nossa, que legal, puxa, que bom, essa minha empresa é fantástica, hein, Helena? Que 10, que legal. E eu fui dizendo, de repente terminou, ela disse, então. Eu disse, eu levo hoje o mostruário para casa, como é que é? Ela disse, não é bem assim, né? Eu te falei que eu ia te ligar e você pegou o carro e veio até aqui. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Você é meio doido? Eu disse, você não viu nada ainda, Helena. Você nem me conheceu direito. Eu disse, olha, eu sou tão doido que eu não vim sozinho. Eu trouxe mais 2 para trabalhar contigo. Ela disse, faz o seguinte, hoje de tarde nós vamos ter uma reunião aqui com os diretores da empresa, com todos os gerentes, e mais ou menos de tarde a gente já vai ter uma posição. Amanhã eu ligo para você, tá bom? Eu disse, tá bom, Helena. Então vocês vão ter uma reunião hoje. Vamos ter uma reunião hoje. Eu disse, então beleza, legal. Desci lá embaixo, olhei para os meus amigos e disse, eu não sei vocês. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Eu vou esperar essa reunião terminar. Aí um olhou para o outro e disse assim, você acha que a gente já não está sendo muito inconveniente? Eu disse, eu acho que não. Eu vou esperar essa reunião acabar. Aí eu fui dar uma voltinha dentro de Maringá, conheci Maringá, comi a pamonha do Sérgio lá. Aí voltei, quando cheguei na empresa, 7 horas. Deu 8, 8h30, quase 9 horas. A Daiane me ligou e disse, amor do céu, onde é que você está? Eu disse, amor, só volto para casa depois que eu tiver uma resposta. Terminou mais ou menos a reunião, quase 9 horas. Aí quando a dona Helena desceu, ela me olhou assim no canto, com os olhos fechados, já com sono, com fome, já preocupado. Ela disse, o que você está fazendo aqui ainda, menino? Eu disse, então, Helena, você falou que ia ter a reunião. E aí eu pensei, para que ir para casa e esperar a resposta lá em casa? É melhor esperar aqui e ouvir dos teus lábios.
Fala para mim, o que vocês resolveram? Ela disse, ai meu Deus do céu. Vai para casa, menina. Você tem família? Eu disse, tem uma esposa e 2 filhas. Você está entendendo por que eu estou aqui? Ela disse, ai meu Deus do céu. Vai para casa, vai. E eu te prometo, isso era na quarta-feira. Ela disse, eu te prometo que na sexta-feira, às 8 horas da manhã, eu te ligo para te dar uma resposta. Eu disse, mas Helena, fala pelo menos alguma coisinha para mim voltar mais ou menos tranquilo para casa. Ela disse, olha, vai dar certo, vai dar certo, mas vai para casa, vai. Fica em casa e tal, e por favor. Eu disse o quê, Helena? Não me ligue. Eu disse, então tá bom. Como ela disse para mim não ligar, ela não disse para mim não enviar torpedo. Quando foi sexta-feira, ela disse que ia me ligar às 8 horas da manhã. Quando foi sexta-feira, 7h30 da manhã, eu nem dormi na verdade. Eu levantei, peguei o celular, mas digitei um texto, quase um livro naquele celular. E eu mandei, eu disse, bom, ela pediu para mim não ligar, mas enviar mensagem, ela não falou nada. E eu mandei a mensagem dizendo, eu estou ansioso, esperando a resposta. Quando foi 8h01 e ela me ligou, dizendo, oh meu Deus do céu, hein, você vai morrer do coração, menino. Por que tanta ansiedade? Eu disse, sabe por quê? Eu sou determinado, eu vou até o fim, eu não aceito derrota na minha vida. Eu bati os olhos e disse para Deus que essa empresa vai ser minha a partir de hoje. Ela disse, então tá bom, a vaga é tua. E de lambuja você está levando os teus 2 amigos junto, tá? O Paraná inteiro está na mão de vocês. Eu disse, só isso? Ela disse, tá bom, então a gente entrega Santa Catarina também, tá bom assim? Eu disse, então tá bom, oh glória a Deus. Irmão Vilmar, então quer dizer que você alcançou? Alcancei. O que precisou fazer? Descer do barco. Descer do barco. Vai ter hora na sua vida, irmão, que se você não descer do barco, você não vai alcançar o impossível. Quem quer aqui alcançar o impossível de Deus na sua vida? Desce do barco comigo hoje, irmão. Vamos descer do barco nessa noite. Vamos andar sobre as águas. Ele está de braço aberto dizendo, vem. Vem Maria, vem Pedrinho, vem Joãozinho. Você vai andar sobre as águas hoje. Você pode dizer graças a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra. Você vai alcançar o impossível, mas tem que descer do barco. Você vai encontrar um monte de gente dentro do barco dizendo, não vai porque eu acho que é um fantasma. Você vai encontrar um monte de gente dentro do barco dizendo, se eu fosse você, ainda eles dizem assim, né? Se eu fosse você, eu não ia, é perigoso, você vai afundar. Oh, glória a Deus. Vamos descer do barco, porque quem está chamando é Ele. Vamos caminhar sobre as águas, porque quem está chamando é Jesus, irmão. E se Ele já deu a palavra de garantia, dizendo, vem. Eita, Pedrão, vamos embora, vamos levantar, vamos chacoalhar esse barco. Tem dia que eu estou meio devagar lá em casa, sabe, irmão? E a casa está aquele negocinho meio que precisando agilizar lá. A Daiane olha para mim e diz, amorzinho, agiliza o corpinho, vamos ajeitar as coisinhas, vamos. Jesus nessa noite está dizendo para você, irmão, agiliza o corpinho, desce do barco, porque o impossível vai chegar para você hoje. Irmão, sabe o que eu estou ouvindo Deus dizer aqui hoje? Sabe o que eu estou ouvindo? Eu não sei se você ainda está crendo, irmão, em coisa de Deus, milagre, impossível. Eu não sei se você ainda crê, mas o meu Deus está dizendo que enquanto você está aqui, há um milagre de Deus chegando para a tua casa hoje. Levante as suas mãos e receba o milagre de Deus sobre a sua vida. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, o impossível de Deus. Enquanto você está adorando a Deus aqui, o milagre está batendo lá na porta da tua casa. Você hoje desceu do barco, você hoje saiu da tua casa, vem para mais um dia de campanha. Você desceu do barco, Deus vai honrar a tua fé e vai trazer o impossível até você nessa noite. Quarta regra, porque já é quase 9h20. Não olhe para as circunstâncias. Olha o que diz o verso 30, 31 e 32. E logo Jesus,
Olha que palavra tremenda, irmão. Eu não sei de você, mas eu estou sentindo algo bom de Deus já aqui nessa noite. Não deu vontade de falar em língua estranha aí ainda não, irmão? Não deu vontade de dar um glória a Deus aí? Então agiliza o corpinho hoje, irmão. Mexe esse esqueleto aí, irmão. Bate palma, glorifica a Deus, mexe a boca. Você não está morto, irmão. Tem gente, irmão, que parece vitrine de velório, já viu? Você olha para ele, irmão, parece vitrine de velório. Fica com aquela cara feia, emburrada. Oh, meu irmão, Jesus está dizendo para você, desce do barco hoje, porque eu tenho um milagre para entregar para a sua vida. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui. O Senhor já está no nosso meio. Não olhe para as circunstâncias, mas sentindo o vento forte. Veja o que diz o verso de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequenina fé, por que duvidaste? Ele fez uma pergunta e ele disse, e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. E quando subiram para o barco, você percebeu que Jesus não disse para Pedro que ele não tinha fé? Você percebeu, pastor, que ele não disse para Pedro, ei, homem que não tem fé. Você viu que ele disse, ei, homem que tem fé ruim, fé estragada. Ele não disse nada disso. Pedro era um homem de fé. Fala para mim, quem é que você já ouviu andar sobre as águas? Fala para mim. Já viu algum doido na praia andando sobre o mar? Já viu? Pedro andou. Andou um pouquinho, depois afundou. Mas ele andou. Que ele deu uns passinhos, ele deu, irmão. Que ele sentiu o impossível, ele sentiu. Jesus só disse assim, homem de pequena fé. Era a mesma coisa do que Jesus está dizendo assim, Pedro, se tu tivesse um pouquinho mais de fé, tu tinha vindo até mim, mas como foi pouca fé, eu tive que ir até você, Pedro. Mas e aí, Senhor? Eu não deixei você afundar, eu estendi as mãos, eu te levantei com a mão direita, te coloquei dentro do barco, e aí, Senhor, o vento se acalmou, o vento se acalmou, o vento se acalmou. Hoje ele vai entrar no barco com você. O vento vai se acalmar. Sabe o que ele está querendo dizer para você hoje aqui, irmã Maria? Ele está dizendo assim, irmã Maria, não olha para o vento, não olha para a tempestade. Oh, glória a Deus. Não olhe, meu irmão, para as circunstâncias adversas que estão batendo na sua porta. O diabo está dizendo assim, não vai dar, já deu tudo errado, para você não tem jeito. Deus está dizendo, nem dá ouvido para esse gramunhãozinho aí, para esse pé rachado, escuta o que eu estou te dizendo. Aí você diz, fala Deus, aí Deus está te dizendo, já deu certo, vai dar certo, eu estou contigo, já acalmei a tempestade, já te peguei pela mão, já te coloquei dentro do barco e já acalmei o vento. Então o que eu vou fazer, meu irmão? Levante as suas mãos para o céu nessa noite e só contemple o impossível de Deus sobre a sua vida. Oracandalamashandarás. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar a Deus nessa noite. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar a Deus, irmão. Fale alguma coisa para Ele nessa noite. Diga alguma coisa para Ele nessa noite. Porque Ele já acalmou a tempestade. Ele já cessou o vento. O barco pode estar furado, mas quando Ele está no barco, o barco não afunda. Teramaste canto. Toramana shuri candole manaramashandaras. Jeremi canto nefaia supi cantonera bagandarácia. Eu estou vendo a mão de Deus hoje, te pegando e te levantando e dizendo, vem meu filho, vem meu filho, porque eu vou acalmar essa tempestade, eu vou acalmar esse, mas não olhe para as circunstâncias.
São apenas 3, 4 regras básicas. Primeira regra: não siga os conselhos de quem fica no barco. Segunda regra: não tente o impossível com as suas próprias forças. Terceira regra: não fica mais no barco se ele não estiver lá. E a quarta regra: não olhe para as circunstâncias. Pronto. Viu que benção, irmão? Você vai alcançar o impossível de Deus na sua vida. Fica de pé comigo e nós vamos orar por você nessa noite.